Tem uma coisa que a maioria das pessoas me pergunta é o seguinte: Mai, por que eu não consigo quebrar as minhas crenças, mesmo que eu esteja alerta delas? Eu tenho uma crença sobre merecimento, eu tenho uma crença sobre escassez, eu me percebo no meu dia, muitas vezes, agindo conforme essa crença, tenho um nível de consciência a respeito delas, mas mesmo assim eu não consigo quebrá-las. O que eu venho falar nesse vídeo hoje pra vocês e te explicar é que por mais que você acredite que você conhece as suas crenças, existe muito mais para além disso que está fazendo você se comportar dessa determinada maneira. Eu sei que é muito difícil e eu lembro lá do meu começo com o desenvolvimento pessoal, quando nós conseguimos perceber, como eu falei, a nível de consciência, e eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês à frente desse vídeo, que nós estamos agindo de uma determinada forma que não deveríamos. Então muitas vezes você é a líder que tem uma crença aí de merecimento e você se pega trazendo tudo aquilo que não é bom pra você e deixando o que é bom para o outro. Eu vou te dar um exemplo. Se você aí na sua casa, eu sempre uso esse exemplo porque ele é clássico, né? Você deixa as suas taças, as suas melhores taças para as pessoas, por isso que um dos nossos símbolos aqui é a taça. As minhas alunas e as pessoas que me seguem sabem que esse é o nosso símbolo de merecimento. Isso nos traz gatilhos inconscientes de que sim, você merece. Mas no seu dia a dia você faz o seguinte: Mai, eu tenho uma cristaleira linda, cheia de taças, cheia de objetos lá que eu me empenhei, que eu trabalhei para ter. Eu coloquei o meu esforço, eu gastei com aquilo e eu não consigo usufruir daquilo e acabo sempre deixando pro outro. Na minha cabeça, inconscientemente, obviamente, porque você não para pra pensar quando você olha pra sua taça, você está deixando o melhor para o outro. E isso diz muito sobre você e sobre a sua crença de falta de merecimento. Outro exemplo aí é quando você tem aquele armário cheio de toalhas, aquele armário cheio de roupas de cama maravilhosa que você não coloca na sua cama. Por quê? Porque é para a visita. Antigamente, né, as senhoras, as nossas avós, elas faziam muito isso. Eu tive uma avó que ela fazia muito isso. Tudo que era de bom era para o outro e tudo que era de pior ali, de ruim, era para ela. Então no dia a dia as taças ficavam para as pessoas que chegavam ali como visita e para ela era aquele copo ali de massa de tomate. No dia a dia a roupa de cama, a melhor toalha era para a visita, para ela era aquela toalha ali felpuda que chegava até doer o corpo quando passava. Então essas crenças de merecimento, elas estão muito vivas na sua cabeça e muitas vezes você também não consegue perceber, na maioria das vezes, porque elas são crenças. Outro tipo de crença muito comum na vida das pessoas é a crença de escassez, ou seja, você não acredita que você merece financeiramente. Você é aquele tipo de pessoa que tá sempre correndo atrás das moedinhas, tá sempre pensando que vai ficar sem, tá sempre acreditando que o melhor financeiramente também é pro outro e não pra você. E aí você consegue perceber esses padrões de pensamento quando você olha para uma pessoa financeiramente próspera e você tem padrões de pensamentos e até pensamentos ruins sobre aquela pessoa. Então muitas vezes você acreditou aí que a pessoa rica é uma pessoa sem caráter. Se você parar pra pensar, nosso entorno também, ele fala muito e incentiva muito esse pensamento de escassez. Na novela das 9 aí que passa, se você perceber, a pessoa rica é sempre demonstrada ali como uma pessoa ruim. Ou é aquele empresário que destrói as casas das pessoas para construir um shopping, ou é aquele empresário que não dá valor à sua família, que chega em casa estressado, ou é aquele empresário que tá sempre, ou empresária, né, que não tem caráter. Por quê? Você já parou para perceber por que as pessoas, as novelas, o nosso entorno, eles evidenciam como se isso fosse de fato uma verdade? Como se ter dinheiro e ser próspero financeiramente fosse algo ruim? Ou seja, inconscientemente você vem introjetando isso através daquilo que você se expõe, através daquilo que você escuta. Muitas vezes a sua mãe era aquela mãe que falava: não toca no dinheiro que o dinheiro é sujo. Aí você ia lá, tocava no dinheiro e ela mandava você lavar a mão porque o dinheiro é sujo. Então você começou a introjetar essas pequenas frases, essas pequenas ações que você conseguia visualizar na novela, na série como algo ruim, e hoje você de fato acredita que ser próspero financeiramente é algo ruim. Muitas vezes você até já perdeu oportunidades na sua vida, porque você pensa: se eu tiver dinheiro, se eu for próspera financeiramente, eu não vou ter caráter, eu não vou ser uma pessoa boa. Isso é uma crença de escassez. E aí, como eu falei, muitas vezes vocês vêm e me perguntam o seguinte: Mai, por que eu não consigo quebrar com essas crenças? Logo, né, eu já percebi que elas existem na minha vida. Eu vou pedir pro editor colocar na tela agora essa imagem desse iceberg. Eu quero que você olhe esse iceberg como se fosse a sua mente. Dentro da psicologia, eles chamam esse iceberg de 3 níveis de cognição. No topo ali do iceberg, se você perceber que não está submerso na água, estão os seus
pensamentos, ou seja, você tem um nível de consciência a respeito deles. É aquela famosa frase que você diz pra você: eu sei que eu tenho falta de crença de merecimento, eu sei que eu tenho falta de crença, eu tenho a crença de escassez, aliás, porém eu não consigo mudar. Então isso tá aqui, ó, no topo desse iceberg. Você tem um pouco de nível de consciência a respeito disso. Logo abaixo, né, não tão profundamente, se você perceber na imagem, estão os seus comportamentos. Se você perceber, aqui já está submerso pela água, não tão fundo quanto o terceiro nível de cognição, porém já está um pouco abaixo. O que isso quer dizer? Você tem um pouco de nível de consciência a respeito dos seus comportamentos, um pouco, não é igual os seus pensamentos que estão no topo ali, que não estão submersos. E logo lá abaixo, no profundo mesmo, estão as suas crenças nucleares, ou seja, o seu terceiro nível de cognição. Você não tem nível de consciência nenhum sobre as suas crenças. E a dinâmica é a seguinte: nós formamos as nossas crenças na nossa infância, de acordo com as situações que nós passamos, ou forte impacto emocional, ou ouvindo repetidas vezes: você não merece, dinheiro é sujo, e a partir desse momento tudo isso fica submerso na nossa consciência. Você não tem acesso, ou seja, aí está a explicação por que você me diz: Mai, eu sei que eu tenho crença de escassez, mas eu não consigo quebrar. Porque esse eu sei está no seu primeiro nível de cognição, ou seja, nessa parte do pensamento aqui acima, e não lá embaixo. Então não adianta você só dizer e só pensar, precisa sim de um trabalho um pouco mais robusto e estruturado para que você consiga atingir essa terceira camada aqui do seu nível de cognição, para que você consiga ver um pouco, pelo menos um pouco, do que está submerso na sua consciência. Líder, o que eu quero te dizer é o seguinte: pensar que você merece, pensar que você não tem crença de escassez ou que você deveria mudá-las não vai quebrar as suas crenças, mas sim se desenvolver num trabalho deliberado para que você quebre as suas crenças nucleares. Os seus comportamentos, ou seja, a segunda parte da sua cognição, eles são resultados das suas crenças nucleares, dessa parte que está lá embaixo submersa e que você não tem nenhum acesso. Então não adianta, como eu falei, você apenas pensar sobre as suas crenças e dizer que você vai mudá-las se você não tiver um trabalho deliberado para tentar acessar essas crenças nucleares submersas lá no seu terceiro nível de cognição. O que eu quero te dizer é o seguinte: você precisa procurar ajuda se você se percebe hoje falando que merece alguma coisa ou pensando a nível de consciência, como eu falei, que você deve agir de uma determinada forma, mas chega naquele momento e você não consegue. O seu comportamento ele está direcionado para suas crenças nucleares. Então, muitas das vezes eu vou te dar outro exemplo aqui. Você é a mulher que teve um problema amoroso lá no passado. E aí, hoje em dia, você tenta fugir de relacionamentos destrutíveis, porque a nível de pensamento e consciência você sabe que esse tipo de relacionamento não é bom. Mas você não se percebe direcionando o seu comportamento atrás das mesmas pessoas tóxicas, atrás dos mesmos relacionamentos tóxicos. E por que isso acontece, Mai? Porque, como eu falei, a nível de pensamento você já entendeu que isso é ruim. Porém, o seu comportamento ele está sendo direcionado de acordo com as suas crenças nucleares. Eu sei que fica um pouco confuso, líder, mas o que eu quero te dizer aqui no final é o seguinte: o seu comportamento ele precisa mudar. O seu comportamento ele não vai mudar só você pensando a respeito dele. As suas crenças nucleares é que direcionam o seu comportamento, independente se você pensar a nível de consciência de pensamento que você deve ou não fazer. E aí veio porque lá no começo do vídeo que a gente se fez essa pergunta: Mai, por que eu sei que isso aqui é ruim pra mim? Por que eu sei que relacionamentos dessa forma são ruins pra mim? Amizades dessa forma são ruins pra mim? Agir dessa forma em relação ao dinheiro é ruim pra mim, mas no momento que eu vou fazer, o meu comportamento ele não segue a minha linha de pensamento, ele vai pro que é ruim, ele segue no caminho do ruim. Por que acontece? Exatamente por isso, que o seu comportamento ele é resultado das suas crenças nucleares e não do seu pensamento. Eu quero te dizer, você sabe que eu tenho a minha mentoria Seja Líder, no momento ela está fechada, tá? Mas aqui abaixo está a lista de espera para que você se inscreva e faça parte da turma 4 que vai acontecer em meados do meio do ano. Dentro da minha mentoria feminina, eu te ajudo a acessar um pouco esse material submerso para que você consiga de uma vez por todas mudar os seus pensamentos, cavando mais abaixo nas suas crenças nucleares e consequentemente transformar áreas específicas da sua vida. A gente se vê no próximo vídeo. Clica aqui abaixo que tem um link da nossa lista de espera e eu espero que você vire a minha aluna no próximo ano. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!